Em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Muito obrigado. Salve, irmãos, quer bater amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, vamos ficar em espírito de oração. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a se comparar. A esperança viva
governar em nome de Jesus. Amém, igreja. Posso sentar, por favor, em nome de Jesus? Que maravilha, né? Que louvor maravilhoso que Deus nos concede. Pega a sua Bíblia, por favor, mais uma vez. Essa máscara. Abra no livro de Gênesis, capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Quem já ouviu falar em José? Creio que todos, né? José foi vendido, né, como escravo. Só que em tudo aquilo que José passou, Deus tinha um plano, tá? Aquele processo que ele passou de ser vendido, de ser preso, né? Foi tudo um processo que Deus tinha para levar ele a governador, para que ele pudesse ali sustentar a sua família. Ele estando no comando, ele tinha poder, né? Ele tinha autoridade de poder sustentar, de poder dar assistência para a sua família. Então, em tudo Deus tem um plano. Só que esse plano para salvar a família de José, para que a família de José não perecesse, não morresse, quando chegou a época da fome, né, que foi 7 anos de bonança, depois 7 anos de fome, as pessoas não tinham o que comer e vinham até o Egito, porque eles guardou muitas coisas durante os 7 anos de bonança, eles estocou. Então eles vinham comprar, né? Eles vinham até lá comprar os mantimentos, e aí eles começaram a vender, a comprar. Aí acabou o seu dinheiro, eles venderam, trocaram o seu gado, né? Acabou o gado, eles trocaram as suas terras e se tornou escravo por fim. Então, meus irmãos, mas em tudo sim Deus tinha um plano. Se não fosse esse plano de Deus abençoar José e colocar ele como governador, não teria como a família dele, de José, sobreviver. Então Deus tem um plano em todas as coisas, né? Talvez a gente não entende o agir de Deus. Só que o importante a partir do momento que José, Deus de pequeno, Deus já mostrava algo para ele, né? E quando ele foi vendido, que ele foi levado para uma terra distante, a palavra nos ensina que Deus estava com José. E quando Deus está conosco, meus irmãos, você pode estar aonde for, em qualquer lugar que você estiver, você é uma pessoa abençoada. Aquele lugar que você está vai ser abençoado, a sua família e as pessoas que estão em volta de você também será abençoado. Vamos lá, capítulo 29, versículo 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinha levado para lá. Olha só o versículo 2. E o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que o oficial e que fazia prosperar em tudo o que realizava, olha só, agradou-se de José e tornou-se administrador dos seus bens. Potifar deixou a seus cuidados a sua casa, ele confiou tudo o que possuía. Que maravilha! Somente até aqui. Há uma diferença, meus irmãos. José, ele era um escravo aqui. Ele foi comprado. Potifar o comprou. E naquele momento, Potifar era dono de José. Ele mandava em José. E ele começou a observar e viu que havia uma diferença, que a partir do momento que José foi morar em sua casa, as coisas começaram a mudar. Tudo que José fazia prosperava, tudo que ele organizava crescia. Então naquele momento ele viu que havia uma diferença nele. Então ele colocou José em todos os seus bens para cuidar da sua casa, para administrar tudo. E ele foi bem em todas as coisas, ele cresceu, ele se enriqueceu. Só que, meus irmãos, isso é algo maravilhoso, porque Deus estava na vida dele.
Não tem como fazer a diferença, não tem como haver uma mudança, né, na vida das pessoas que nos cercam, ou até mesmo nas nossas vidas, se Deus não estiver conosco. Pode ser a pessoa mais inteligente desse mundo, pode ter muitas ideias brilhantes, mas se Deus não estiver com ele, meus irmãos, não há uma diferença. Não tem como notar, porque quando Deus está no controle, quando Deus há na vida de uma pessoa, de longe, quando você bate o olho naquela pessoa, você vê que há uma mudança na vida dela. Você vê que há um brilho diferente sobre a vida daquela pessoa, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a vida dela e ela foi mudada. Tanto a sua maneira de falar, como a sua maneira de agir, o seu gesto, as suas maneiras de ser, foi mudado, foi transformado. E ele viu isso em José. Então ele colocou ele para administrar a sua casa e a bênção do Senhor estava sobre aquele lugar. Só que ao mesmo tempo, meus irmãos, que Deus estava com José e a sua vida estava sendo abençoada, a vida do seu patrão também estava sendo abençoada, do seu dono, né? Vamos dizer melhor assim, estava sendo abençoada. Então o diabo, observando e vendo isso tudo, ele começou a usar a mulher de Potifar para tentar, né, ali tramar algo contra José. E ela chegou, porque José era uma pessoa que era forte, era uma pessoa bonito, era uma pessoa que chamava a atenção. Quando as pessoas olhavam para ele, via algo diferente sobre a vida dele. O seu porte físico era um pouco diferenciado. Então chamou a atenção da mulher de Potifar, e ela começou a dar de cima dele para que ele pudesse deitar-se com ela. E ele negou, ele falava que não, ele falava que não poderia fazer isso, que isso seria mal aos olhos do Deus que ele servia e também do seu dono, né? Não teria como ele fazer uma traição dessa, porque Potifar foi muito bom com ele. Ele sendo escravo, deu uma oportunidade de organizar a sua casa. Então ele negou e tentou sair fora de todas as maneiras. Mas a mulher, ela continuava insistindo, continuava tentando se deitar com José. Eu quero que você leia comigo agora o versículo 11, em nome de Jesus. Diz o seguinte: um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, os seus afazeres, e nenhum dos empregados ali se encontrava, e ela agarrou pelo manto, olha só, e voltou e a convidou: vamos, deita comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: venha, este hebreu nos fez, olha só, foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto e ao meu lado e fugiu da casa. Versículo 16. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegou à casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando eu gritei por socorro, ele largou o seu manto e ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão em que era posto os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Olha só que laço, olha só que cilada que essa mulher armou para José. Quando ela viu que não conseguiu atrair ele para que ele pudesse ir deitar com ela, ela armou um laço. José chegou um dia para fazer os seus afazeres ali na casa, e os empregados não estavam ali na casa, deve que eles estavam ali por perto. Então ela tentou agarrar José à força, e quando ele viu que isso estava acontecendo, ele fugiu, e ela agarrou na roupa dele, e ele soltou da roupa e saiu, e ela ficou com o seu manto. Então ela falou: opa, ela começou a gritar, falando que ele tentou o atacar, tentou o agarrar e o forçar. E ela ficou contando essa história ali para os empregados que chegou naquele momento até o seu marido chegar. E quando o marido dela chegou, ela contou a mesma história. Então naquele momento, né,
um homem que tinha dado uma oportunidade para ele, e ela contou uma história dessa, tentou agarrar a sua mulher. O que ele fez? Pegou José e lançou ele na prisão, onde ficava preso ali os prisioneiros do rei. Então, meus irmãos, é assim, nós devemos o quê? Mesmo Deus estando conosco todos os tempos, nós devemos fazer a nossa parte. Nós temos que vigiar. Primeiro passo, nós temos que orar e vigiar, para que nós não viemos entrar em tentação. Você pode ver que José, ele fez o certo. Não, eu não posso fazer isso, porque isso é contra a lei, eu vou contra o meu Deus se eu fizer isso com você. Mas ela insistiu e armou um laço, uma cilada. Quantas pessoas, meus irmãos, têm caído em cilada, em laços? Quantas pessoas têm o seu casamento destruído, a sua vida destruída, o seu trabalho destruído, muitas das vezes porque o diabo armou uma cilada, armou um laço, e a pessoa não vigiou e perdeu tudo aquilo que ela tinha construído durante anos. Sim ou não? Sim. Sim. Mas o interessante, meus irmãos, é o que nós vamos ler aqui agora no versículo 21. Vocês podem ver que no começo, quando nós começamos a ler no 39, diz que Deus estava com José. Versículo 2 do 39 diz: o Senhor estava com José, de modo que este, prosperou e passou a morar na casa do egípcio. Então Deus já estava com ele já estava sendo abençoado, mas nesse momento ele foi lançado na prisão, mesmo sem dever nada. Versículo agora 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de tudo os que estavam na prisão, e ele tornou-se, responsável por tudo o que lá o sucedia. Olha só, quem faz tudo isso aqui, meus irmãos, é Deus. Se não for Deus na nossa vida, não adianta. Se não for Deus na nossa vida, não adianta. E as pessoas pensam: não, eu sou bom, né? Eu sou inteligente, eu sou melhor do que fulano, cicrano. Não é. Aqui, a partir do momento que ele entrou na prisão, Deus já começou a trabalhar ao seu favor. Deus já colocou ali no coração do carcereiro ali, para que pudesse dar uma oportunidade para ele. E ele, observando José ali, viu que ele também era diferente, que ele era um cara, dedicado, deu a oportunidade, colocou tudo nas mãos dele. Ele tinha a chave da prisão. O prisioneiro tinha a chave da prisão e é ele que mandava e governava tudo lá dentro. Deus dá oportunidades. Quem crê? Quem que está acreditando que crê que Deus dá oportunidade? Você crê que Deus dá oportunidade? Ele dá oportunidade. Vamos fechar aqui com o versículo 23, Gênesis 39, versículo 23, e o seguinte: o carcereiro não se preocupava com nada do que estava ao cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo o que ele fazia, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo que ele fazia. Mas, bispo, eu tenho lutado, eu tenho tentado, e nada tem dado certo na minha vida. Tem alguma coisa errada. Porque aqui diz, comparando aqui com José, Deus havia concedido graça, Deus havia concedido favor e bondade sobre a vida de José. Tudo o que ele fazia era uma bênção. Então, igreja, assim somos nós, assim é nós, assim é você, todos nós que estamos aqui. Deus agrada de cada um de nós, e tudo que nós fizermos e por onde nós passarmos, aonde nós estiver, Deus vai ser bondoso para conosco. Se algo não tem dado certo, se algo não tem saído da maneira que você tem planejado, coloque nas mãos do Senhor. Ore e fala: Senhor, me ajuda, faça a tua vontade sobre a minha vida. Mas aceita aquilo que Deus está fazendo.
ora, Senhor, faça o teu querer sobre a minha vida. O Senhor me conhece, o Senhor conhece a minha estrutura, o Senhor conhece o meu coração, mas aceita o agir de Deus. Muitas das vezes Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está moldando, Deus está preparando, e nós muitas das vezes não aceitamos. Não aceitamos. José aceitou. Você não vê aqui em momento aqui dessa passagem, quando ele foi preso, dele resmungar, dele murmurar, dele falar, Senhor, e agora? Não, ele não falava isso. Ele sabia que Deus estava com ele, e quando nós temos a certeza, Deus está comigo, nós não precisamos ficar preocupados, nós não precisamos ficar ansiosos. Mas a maior inimiga do ser humano, meus irmãos, é a dúvida. Há momentos que nós falamos, Deus está comigo, porque a palavra nos ensina. A circunstância muitas das vezes mostra, Deus está agindo, Deus está abrindo porta, Deus está curando, Deus está libertando, mas no fundo do coração vem a dúvida, será que Deus vai me conceder essa bênção? Mas será que Deus verdadeiramente vai fazer esse milagre na minha vida? E essa dúvida bloqueia. A preocupação, a ansiedade bloqueia, impede o agir de Deus em nossas vidas. Então tira a ansiedade a partir de hoje. Tire a dúvida a partir de hoje, e seja como José aqui. Não fica olhando para o que está acontecendo, não fica tentando imaginar o que pode acontecer. Seja apenas fiel, louva, seja fiel, sirva o seu Deus de coração, e você vai ver que Ele vai agir, que Ele já está agindo. Somente nós estarmos aqui e sabermos que existe um Deus, Ele já agiu. Se não fosse através do Espírito Santo, ninguém estaria aqui. Se não fosse através do Espírito Santo, nós não saberíamos que existia um Deus que nós devemos louvar, que nós devemos adorar, que nós devemos seguir, que nós devemos engrandecer o nome dele, e Ele tem cuidado de nós não saberíamos disso, nós estaríamos perdidos, cada um andando de um lado para o outro, aí jogado nas traças, na rua, abandonado. Mas não, igreja, nós temos um Deus, nós temos um Pai que cuida, que zela, que nos abençoa. E mesmo a circunstância, e mesmo o diabo, não sei, tentando lutar contra as nossas vidas, tentando armar laço, cilada, isso só está levando você a aproximar mais do seu milagre, a partir do momento que nós formos fiel. De todas as formas que eles tentaram destruir José, de todas as maneiras que eles tentaram contra a vida dele, só estava levando ele a aproximar mais da tua bênção e da tua vitória. Começando com seus irmãos, que o invejavam, né, que ele contou os seus sonhos, e a partir do momento que ele abriu o seu coração para contar os seus sonhos, eles começou a ficar com inveja e começou a perseguir. Igreja, nós temos que tomar cuidado com aquilo que estamos falando. Nós temos que saber para quem nós vamos abrir nosso coração. Muitas das vezes nós abrimos nosso coração para as pessoas erradas, e eles ficam com inveja e nos perseguem. As pessoas muitas das vezes nos perseguem sem você dever nada por ela. Assim foi na vida de José. Os seus irmãos, por Deus estar revelando para ele algo que iria acontecer no futuro, eles ficaram com inveja e o perseguiram, tentaram matar, jogaram numa cova e o vendeu, sem saber que Deus estava levando José para a bênção, para a vitória, para o honrar. Olha que maravilha. Quanto mais o diabo levanta, quanto mais ele quer puxar o tapete, quanto mais ele quer derrubar, mais Deus vai levando você rumo à vitória, rumo à sua bênção e à sua promessa. É maravilhoso, meus irmãos. É maravilhoso. E o interessante é que quando Deus tem um propósito, Ele não deixa sintoma. José, o primeiro passo, quando ele olhasse para os irmãos deles ali, ele poderia falar, agora eu tenho autoridade, eu vou mandar matar esse povo, vou mandar escravizar esse povo, vocês me maltrataram, vocês me venderam, vocês me jogaram numa cova, vocês fizeram mal para mim, agora eu tenho autoridade, eu vou vingar de vocês agora. Mas não, a palavra nos ensina que Deus tirou todo o ressentimento do coração de José. Deus passou uma borracha e tirou todo o ressentimento. Quando ele olhava para os seus irmãos, ele não tinha sede de vingança, mas ele entendeu que aquilo tudo que aconteceu, e ele mesmo falou com a sua boca, foi Deus que permitiu tudo isso acontecer na minha vida, para que hoje eu posso abençoar a vida de vocês. Está entendendo? Foi Deus que permitiu. Então, igreja, nós devemos começar a mudar o nosso entendimento, né? Muitas das vezes Deus vai usar os inimigos, como ele diz, para tentar puxar o nosso tapete, mas não fique preocupado. Talvez você precise levar aquela sacudida para despertar e entender que Deus tem algo maior para você, que Deus tem algo além para as nossas vidas. Se nós analisarmos a trajetória das nossas vidas, a sua trajetória,
Você está caminhando e muitas coisas acontecem, bênção, uns tentam derrubar você de um lado, e você vai e fortalece naquele momento, e Deus abre a porta, você vai, você está caminhando, e você entende que você está aprendendo, que você está sendo fortalecido pelo Senhor. Sim ou não? Sim, todos aqui, ó, todos aqui. Existem aqueles mais rebeldes, né? Existem os rebeldes que precisam de uma torcidinha na orelha. Então alguns sofrem por ser rebelde, mas Deus trata, Deus cuida, e a pessoa fala: opa, eu preciso acordar, eu preciso ser mais humilde, mais simples perante o Senhor. Então, meus irmãos, o interessante é que quando José ele estava ali preso, Deus estava dando oportunidade para ele. Duas pessoas foram colocadas ali com José. Olha só, não somente a vida de José estava sendo abençoado, não somente a família de José iria ser abençoado, mas também outras pessoas que aproximaram de José também foram abençoados. O rei foi abençoado, a nação toda foi abençoada por causa da vida de José. Então Deus tem um projeto, meus irmãos, e tem pessoas que falam: eu tenho tanta luta, é tanta coisa que vem sobre a minha vida. É porque o projeto que Deus tem sobre a tua vida é muito maior e muito além do que você imagina. Deus precisa capacitar você, Deus precisa moldar você, para que você venha suportar, para que você venha estar preparado para ser abençoado e abençoar também. José, de escravo, e quando ele estava ali na prisão, chegou 2 prisioneiros lá, que trabalhavam para o rei. Quem lembra desses 2 prisioneiros? Quem lembra desses 2 prisioneiros que foram jogados ali com ele, com José? O padeiro mor e o copeiro mor. Eles se desentenderam, né, ali com o rei, e o rei mandou colocar eles ali na prisão por uns dias, para que pudesse entender o que poderia acontecer sobre a vida deles. Olha só, e José estava lá, e de repente José chegou e viu aqueles 2 caras ali meio preocupados, meio estranho, e falou: gente, o que está acontecendo? Ele falou assim: não, nós tivemos um sonho nesta noite, esse sonho é meio estranho. E José falou assim: me conta o que está acontecendo, o que foi, qual foi o seu sonho? Então um contou o seu sonho, né? O copeiro mor chegou e falou assim: não, eu sonhei essa noite que eu estava ali servindo o faraó, né, e havia 3 ramos, e eu ali pegava as frutas ali, que era a videira, e eu exprimia ali eu exprimia elas e dava para faraó beber. E ele falou assim: o seu sonho é o seguinte: durante 3 dias, né, faraó vai restituir o seu cargo e você vai voltar a servir ao rei. Aí o padeiro mor falou assim: não, esse cara, eu achei interessante essa sua interpretação, eu também tive um sonho, né? O que foi que você sonhou? Eu sonhei que eu estava andando pela rua e eu estava com 3 cestos, né? E o último cesto de cima havia todo tipo de comida, né, saborosa, comida do rei. E quando eu caminhava, os urubu, os corvos, né, vinha e comia dessas comidas que estavam nesse cesto. E ele disse: o seu sonho é o seguinte, né? Durante 3 dias você vai ser enforcado. Ele contou, ele decifrou o sonho deles. E quando passou o tempo determinado, meus irmãos, aconteceu verdadeiramente o que José havia interpretado o sonho. Está entendendo? O copeiro foi restituído do seu cargo, voltou a servir o rei, né? E o padeiro mor, ele foi enforcado. Então, quando aquele copeiro saiu dali, José falou assim: mas lembra-se de mim, fala de mim para o rei. E ele saiu e foi servir o rei. E ele se esqueceu daquilo, da promessa que ele fez para José. E passou durante, quem lembra? 2 anos se passaram e José estava na prisão. Olha só, meus irmãos, Deus tem a promessa, Deus tem a bênção, Deus tem o escape, Deus abençoa, Deus prospera. Mas também, meus irmãos, tem que ter uma perseverança. Ele ficou 2 anos ali, sendo fiel, servindo ao Senhor, até o dia que o Senhor lembrou de José e deu uma oportunidade. Quem está esperando a oportunidade aqui? Tem alguém aqui? Mas está atento ou não? Está atento? Será que ela está passando aí perto de você, não? Hã?
Está entendendo? 2 anos se passaram e ele se esqueceu dele. Se esqueceu. Mas Deus é o Deus de oportunidade, que Ele jamais se esquece de você. As pessoas podem esquecer, uma mãe pode esquecer do filho que amamentou, mas Deus não se esquece de você. Está entendendo? Ele não se esquece. Ele lembra. Quantas das vezes da palavra, Deus lembrou de Noé. Noé estava lá na arca aquele tempo todo, aquele negócio. Pai, Deus falou assim: opa, Noé está lá, eu vou abençoar ele. Mulher que era estéril, né, diz a palavra do Senhor, Deus lembrou, e de repente a mulher voltou a ter. Deus lembra de nós, Deus lembra de você. Não é sofrimento, é um período de perseverança, é um período de preparo, de caminhar, de viver, de entender o projeto que Deus tem nas nossas vidas, de entender. Quantas pessoas estão perdidas, não entendem nada. Eu não sei para que eu nasci, eu não sei para que eu estou aqui na igreja, eu não sei para que eu leio a Bíblia, eu não sei nada. Ora, peça, Senhor, me dá entendimento, fala comigo. E de repente, meus irmãos, o rei está ali dormindo e teve um sonho, e acordou perturbado. Deitou, sonhou de novo. Meu Deus, tem alguma coisa errada. E ele chamou os magos, chamou os bruxos, chamou todo mundo para interpretar aquele sonho, e ninguém conseguia interpretar o sonho. Você está entendendo? Não é que durante o caminhada, durante as coisas que no natural estiver acontecendo, meus irmãos, Deus está preparando a sua bênção. Durante 2 anos, quantas coisas aconteceu, quantas coisas foram mudadas, quantas coisas foram feitas, mas na hora certa, chegou na hora de José ser abençoado. Ninguém, de repente, aquele copeiro estava lá e ele falou: opa, quando eu estava preso, naquela época eu estava preso, havia um jovem lá na cadeia que ele sabe interpretar o sonho. A oportunidade chegou. Está entendendo? Só que quando a oportunidade chega, igreja, nós já temos que estar preparados, porque durante essa caminhada que é o preparo, e muitas pessoas não entendem que Deus está o preparando e começa a murmurar e começa a xingar. Alguns desvia para ir na igreja. Não, a cruz está pesada demais, a luta está muito grande, eu vou largar esse negócio de servir a Deus, e perde a bênção. Imagina se José chega perante o rei e não sabe, e não dá conta de falar o sonho que ele tinha, seria morto. Mas ele chegou lá perante o rei, ele interpretou, falou para ele o que era, o que estava acontecendo, tá? E o rei, e naquele momento ele até deu uma ideia para o rei, falou assim: o senhor tem que arrumar alguém inteligente, capacitado, que venha aí durante esses 7 anos, pegar 1/5 de todas as produções de toda a terra e juntar em celeiro, porque quando vir 7 anos de seca, aí vai ter em abundância. Ele falou assim: quem seria uma pessoa mais inteligente do que José? Uma pessoa cheia do Espírito de Deus igual José? Você vai ser. E naquele momento ele o consagrou como governador, e ele falou assim: fora mim, tá? José só é abaixo de mim, tá? Mas você manda em tudo está em suas mãos. Mandava em tudo. A partir daquele momento, de escravo, de perseguido, né? De uma pessoa que ficou na prisão, uma pessoa que foi abandonada pelos seus irmãos, ele passou a ser governador, a pessoa mais quase importante daquela região. Somente o rei era acima dele, abaixo do rei ele mandava em tudo. Está entendendo? Então é isso, igreja. Somente Deus tem o poder de nos abençoar, tem o poder de nos engrandecer, tem o poder de nos levantar e nos colocar na posição, no lugar que Ele deseja para as nossas vidas. Tá bom? Não fique ansioso, não fique preocupado. O que eu vou fazer? Será que eu vou ser cantor? Será que eu vou ser pregador? Será que eu vou ser um engenheiro, vou ser médico? O que vai ser da minha vida? Eu estou ansioso, eu estou preocupado. O tempo está passando, eu estou ficando velho. Será que eu vou ser militar? Estou quase chegando aos 30 anos, está acabando as oportunidades. E agora o que vai ser da minha vida? Sirva o Senhor, tá? Coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Seja fiel a Ele, que Ele vai dar o melhor. Ele vai trazer o melhor, Ele vai te colocar na onde é o sonho dEle para a sua vida, tá? O projeto de Deus, o sonho de Deus, ela vai cumprir sobre a sua vida, tá? E depois disso, meus irmãos, toda a família de José veio morar naquele lugar. Trouxe toda a família, todo mundo foi abençoado.
Está entendendo? Deus dá oportunidade. Deus quer abençoar a sua vida, quer abençoar a sua família e o lugar aonde você mora. Deus quer abençoar em o nome de Jesus. Amém? Vamos louvar mais um louvor em nome de Jesus? Dê uma salva de palmas, igreja. Deus merece, tá? Vamos dar uma salva de palmas e louvar mais um louvor com a cooperadora Débora em nome de Jesus. Depois lê por favor, tá, essa passagem. Começa a ler ali no 39 ali, vai lendo para frente, vocês vão ver o tanto que é interessante. Tem muita coisa boa. Eu pulei bastante coisa porque é grande, né? Não dá pra gente falar tudo, mas é muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus não rejeita a oração é alimento. Nós te agradecemos, Pai, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Senhor Jesus, obrigado, Deus. Basta somente o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém
Maravilha, igreja. Que bênção, né? Poder expressar aquilo que nós pensamos e sentimos perante o Senhor, né? O ruim é quando a gente tenta expressar algo, né? E as pessoas não entendem, né? Não valoriza muitas das vezes. Mas quando a gente fala com o Senhor, tá? Ele entende. Mesmo que com palavras, talvez a gente não consiga expressar verdadeiramente o que queremos fazer, mas verdadeiramente Ele conhece o coração. Ele sabe o que está passando no nosso coração antes mesmo de nós falarmos, ou pedirmos, ou pensarmos, tá? Então é muito importante a gente ter esse contato com o Senhor. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor, e é muito importante, né, nós valorizarmos isso, né? Vocês podem observar que muitas pessoas não valorizam a ceia do Senhor, e é algo que é uma ordenança deixado pelo nosso Senhor Jesus. Então, se nós não valorizamos aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Ele deixou para que nós pudéssemos fazermos, para lembrarmos do seu sacrifício, daquilo que Ele fez por nós, o que mais nós vamos valorizar, né? Se nós não valorizarmos a morte e a ressurreição de Cristo, o sofrimento que Jesus passou, para que nós pudéssemos hoje sermos abençoados, para que nós pudéssemos hoje ter uma oportunidade de ter uma morada no céu. Se isso não for valorizado, não faz sentido servir ao Senhor. Então, igreja, nós devemos deixar de lado aquilo que nos impede de caminharmos, abandonarmos aquilo que atrasa a nossa comunhão, o nosso relacionamento com o Senhor, abandonar aquilo que é impedimento, aquilo que atrapalha, e vivermos uma verdadeira comunhão com o Senhor, tá bom? Aquele que não aceitou Jesus deve aceitar. Aquela pessoa que ainda não se batizou nas águas deve se batizar, deve preparar para ter esse encontro com o Senhor. Amém, amados? Pega a sua Bíblia agora, por favor. 1 aos Coríntios, em nome de Jesus, capítulo 11. Deus maravilhoso. Pode soltar o louvor, vamos meditar. Só acha o versículo. Medita esse louvor, igreja. Deus maravilhoso, aleluia, Senhor Jesus. Que a alegria do Senhor, Pai, seja a nossa força. Que a alegria do Senhor, Pai, venha sobre os nossos corações. Que a alegria do Senhor, Pai, venha nos fortalecer. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Deus maravilhoso. Sim, Deus maravilhoso. Santo, santo é o Senhor, Pai. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, por essa oportunidade, Pai amado. Lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim. Oh, Deus amado, abre o seu coração, irmão. Abre o seu coração, vai falando com o Pai. Vai agradecendo o Senhor por essa noite, por essa oportunidade de poder estar na presença do Senhor, de poder expressar para Ele, poder falar com Ele, de poder adorar, de poder louvar, de poder glorificar o Senhor. Muitas pessoas têm esse desejo, mas não pode, igreja, nós somos livres. Deus, oh, aleluia. Jesus estava sentado na mesa com seus discípulos. Naquele momento, um dos 12, ele sabia que iria trair. Ele pegou o pão, deu graça e abençoou, partiu e disse: "Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês." Depois ele pegou o cálice e abençoou também, deu para eles. E depois do Senhor que ele fez, eles louvaram, eles adoraram. Jesus saiu. Então, igreja, nesta noite, meus irmãos, vamos o adorar.
Aleluia. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. Deus maravilhoso, aleluia. Sangue, o Sarabai, chorobarian, charabari, bacai, santo, santo Deus maravilhoso. Ele via mim. O meu Jesus pensava em mim. O mundo, igreja, tem tirado. O mundo tem tentado sugar a nossa oportunidade. O mundo, de uma forma geral, ele tenta tirar a comunhão, a paz das pessoas. Mesa o pão. Tá? Pai do Senhor. Mas nós estamos na presença dele. No peito um mar Fecha o teu olho, se possível for, igreja. com aquilo que vem. De um lado um sorriso, do Igreja, outro traição. agora o Senhor, igreja. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés. Santo, santo. Fecha o teu olho, se possível for, para você falar com o Senhor Jesus. Mesmo traidor Tenta meditar recebe assim no sacrifício de Jesus, o que ele fez, meu vinho e o sacrifício que ele fez, a entrega, a maneira que ele a inveja caminhou para se entregar por nós. lavou nossos pés. Está aqui nessa noite a lembrar, Enxugou do sacrifício de Jesus. naquele partir estava todo o meu Participar da ceia do Senhor partido por mim e pelo é lembrar do seu sacrifício. no vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por Obrigado, mim Deus. pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Deus maravilhoso, O hino cantou, Santo, Santo, Espírito Santo do hoje Senhor. ceia, Seja bem-vindo, Espírito Santo e do era um Senhor. louvor Choreamarabarixreiba. que Seja vinha bem-vindo, preparar seja bem-vindo nesse lugar, Pai. a maior canção Nós te adoramos em espírito e em verdade. cantada na Nós te glorificamos, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. ceia. Que nos concede o privilégio de poder te adorar, Meu Jesus, de poder dizer que nós te amamos, Pai. Que o Senhor é o nosso Salvador, que não existe outro Deus além do Senhor. Oh, Pai amado. Santo, 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 santo. Em nome de Jesus Cristo, toda dificuldade agora seja desfeito. Todo impedimento das trevas caia por terra, saia agora. Em nome de Jesus. Aleluia. a minha salvação, ele via mim. Ele vive, igreja. Ele vive. O meu Jesus Nesse momento pensava ele se em mim. encontra ao lado do Pai. E a palavra nos ensina que Ele é o nosso advogado. E Ele intercede por nós nesse momento. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Os irmãos me acompanhem, por favor, em nome de Jesus. Igreja, nós devemos comprar a Bíblia, hein? Quem não tem Bíblia? Não pode, igreja. Meu Deus, não pode. Como é que o crente vem para a igreja sem Bíblia? Meu Deus, Pai, nos ajuda, Senhor. Por favor, quem tiver, pega o celular, pega a Bíblia, por favor. Estamos na casa do Senhor, igreja. Meu Deus. Vamos ler a Bíblia, vamos acompanhar, vamos pedir ao Senhor para nos fortalecer. Ele está nesse lugar. 1 Coríntios 11, 23, igreja. Se nós voltarmos ao tempo, durante tantos mil anos atrás, igreja, Jesus estava apanhando, Jesus estava sofrendo, Jesus estava sendo maltratado, Ele estava sofrendo por nós. Agora nós temos a oportunidade de podermos falar, de podermos adorar o Senhor.
Tá bom, igreja? lavou nossos pés, Foi muito grande o sacrifício de Jesus. Nós devemos valorizar isso. Vamos lá. 1 Coríntios 11, 23. estava todo meu ser, partido por mim. Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faça isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Versículo 28. Examina-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe-se sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que dormem. Mas se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não seríamos juízo. Somente até aqui, igreja, em nome de Jesus. Eu quero frisar o versículo 26. Porque sempre que comeres deste pão e beberes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Sempre que nós estiver participando, né, do pão e do cálice, nós estamos lembrando, estamos anunciando aquilo que Jesus fez por nós. Lembrando de que alguém sofreu, morreu, se entregou. E lembrando também que Jesus venceu as doenças, as enfermidades, Ele venceu por nós. E hoje nós somos vencedor. Então, igreja, os irmãos que já são batizados nas águas, né, já batizou, está em comunhão com a igreja, não fique sem participar da ceia do Senhor, tá? Faça de tudo, porque nós não podemos negar o sacrifício de Jesus, né? Não tem como. Se nós cometermos alguma falha, algum erro, nós somos seres humanos. Se nós pedirmos: Senhor, me perdoa, eu fiz algo errado, me perdoa, me liberta, pronto, problema resolvido. Não podemos deixar um mês passar, um mês, 2 meses, e nós ficarmos negando aquilo que Jesus fez por nós, porque é lembrar a morte e ressurreição de Jesus. Quando você participa, você está lembrando da morte e da ressurreição de Jesus, está lembrando aquilo que Jesus sofreu, o que Ele fez por nós. Estamos lembrando nessa noite tudo aquilo que Ele fez por nós. Ele nos libertou, Ele nos deu a oportunidade de sermos salvos. Se não fosse a morte e a ressurreição de Jesus, ninguém de nós iria ter a salvação. Nós iríamos para o inferno. Mas Jesus, Ele reverteu. Ele foi o sacrifício vivo. Ele morreu por cada um de nós. E Ele diz: faça isso em memória de mim. Lembra-se daquilo que eu fiz por vocês, até o dia que eu vá. Dizer, até o dia que Ele venha voltar para buscar a sua igreja ou buscar os seus escolhidos. Nunca esqueça daquilo que Jesus fez. E nessa noite é uma oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir os irmãos para ficar de pé, por favor, em nome de Jesus. Quem vai participar da ceia do Senhor, fique de pé no nome de Jesus, né? Vamos ficar em comunhão, vamos participar da ceia do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Que um dos obreiros, por favor, pegue o pão, por favor. Vamos apresentar o Senhor no nome de Jesus. Toda a igreja estende para cá, por favor, em nome de Jesus, sua mão. Senhor Jesus, nesse momento está esse pão aqui, a qual nós apresentamos eles ao Senhor agora nesse momento, no nome do Teu Filho amado Jesus. Que esse pão, Pai, venha se tornar a Tua carne, Pai. A Tua carne que foi partido, Pai, que foi rasgado por nós, Pai.
aonde o Senhor levou as nossas doenças e a nossa enfermidade, e nós fomos sarados, e nós fomos curados. Nós consagramos ao Senhor em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode pegar, por favor, e segure, por favor, em nome de Jesus. Pode distribuir. Aleluia. Santo Deus maravilhoso. Obrigado, Pai amado. Santo Deus maravilhoso. Oh, Senhor Jesus, antes, irmão, de Jesus se entregar, era tão grande a agonia, era tão grande a opressão que cercava Jesus, que ele começou a orar e não tinha ninguém para orar juntamente com ele. Quando ele voltava, os discípulos estavam dormindo. Ele falava: ora pelo menos alguns minutos comigo. E ele orava e voltava, eles estavam dormindo, porque eles estavam cansados. A opressão era muito grande, a agonia era muito grande, as trevas cercavam, porque era muito grande aquilo que Jesus iria fazer. A sua missão, o seu compromisso era muito grande, igreja. Mas ele não negou, ele continuou orando e buscando, a ponto que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue, igreja. Mas ele venceu, e hoje nós podemos declarar que nós somos vencedor através da morte e ressurreição de Jesus. Levanta para cima em nome de Jesus. Fecha o teu olho por um momento, tá? Tenta sentir a responsabilidade que nos cabe, igreja. Tenta sentir a responsabilidade que nos cabe. Porque o nosso testemunho, igreja, é que vai ganhar o mundo, a nossa família para Jesus. Deus maravilhoso, oh Pai amado, aleluia. Oh Santo, 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 Santo. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, dado graça, disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Pode participar, em nome de Jesus. Ah, Pai amado, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. Adore o Senhor Jesus nesse momento, igreja. Santo, Santo é o Senhor, Deus maravilhoso. Oh Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, por esse momento, Pai, por essa oportunidade de podermos estar em comunhão com o Senhor, de podermos fazer a Sua vontade, de podermos fazer o Seu querer, Pai. Oh Deus maravilhoso. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Pode pegar o suco de uva, por favor. Pode pegar o suco de uva, por favor. Oh Pai amado, aleluia. Santo, Santo, Santo. Estenda a igreja as tuas mãos. Senhor Jesus,
Nós te agradecemos, Pai, te louvamos. Apresentamos ao Senhor, Pai, esse suco de uva. Aqui no nome do teu Filho amado, Pai, nós consagramos ao Senhor que ele vem se tornar o teu sangue, Pai. O sangue da nova aliança. O teu sangue, Pai, que nos purifica de todo pecado. O sangue do teu Filho que foi derramado na cruz do Calvário, Pai. Nós oramos e consagramos ao Senhor em o nome de Jesus. Pode distribuir, por favor, em nome de Jesus. Pegue e segure o cálice em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Xaramassuri fanamassuri anamas. Oh, Pai amado. É um privilégio poder fazer aquilo que Jesus fez, né? Ele não quis só para ele. Eu participei, agora eu... Não. Ele passou a oportunidade para cada um de nós. E um dia ela vai se cumprir no reino do Senhor. Estamos nos preparando, igreja, para encontrarmos com o nosso Senhor. Nos abandonará, Pai. O Senhor sempre está conosco e tem nos dado força para continuarmos caminhando na presença do Senhor, Pai. Obrigado por esse momento maravilhoso, Pai. No nome de Jesus. Da mesma forma, depois de cear, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que beberes, em memória de mim. Disse-lhe Jesus: tomai dele todo. Pode participar, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode ficar à vontade, se você quiser ajoelhar, ficar em pé para você agradecer da maneira que Deus tocar no seu coração, da maneira que você sentir. Beba-se anchai sou. Beaba yamasai ane ancho ine anchai. Iana mahancha machu ine ancho mano. Rabari ancha rabashi. Contra as nossas vidas, que possa se levantar contra os seus escolhidos, Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus. Todo impedimento, todo embaraço, toda seta, Pai, que se levantar seja destruído no nome do teu Filho amado Jesus. Pai, nós te honramos e te louvamos por esse mês de bênção e de vitória, por esse mês que já está caminhando. Que o Senhor possa nos fortalecer, Pai, que o Senhor possa nos guardar, o Senhor possa nos livrar de todo mal, o Senhor possa, Pai, nos dar direção, Pai, todos os dias de nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do teu Filho, Pai, com a certeza, Pai, que o Senhor tem sempre nos guardado, nos livrado e nos fortalecido, em o nome de Jesus, Pai.
Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado. Igreja, quero passar para o Diácono Davi, em nome de Jesus, tá? Ele vai pedir oferta e depois já fazer o encerramento em nome de Jesus. Uma salva de palmas bem forte. A paz do Senhor, amém, igreja? Que culto maravilhoso. Neste momento, eu quero chamar os obreiros para estar aqui à frente. Nós vamos passar para o momento de encerramento. O momento que a gente voltamos para casa abençoado. Isso, além. E estamos aí mais uma vez reunidos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E essa semana vai se iniciar descansando hoje, é domingo. Mas como Daniel foi jogado às covas dos leões, ele não murmurou. Essa semana vai vir dificuldade, vai vir problemas, mas cabe a nós não murmurar, continuar seguindo em frente, porque a palavra foi dada aqui. José também foi jogado. Olha aí, mas a história dele depois foi vitória. Então cabe a nós não murmurar, manter sempre fiel a Deus, porque Deus não quer nada além do mais da nossa fidelidade a Ele. Então neste momento, que é o momento da gente plantar, é o momento das nossas primícias, eu queria que todo mundo passasse por aqui para ser ungido. E vamos lá, vamos cantar a música, amém? Toda a igreja por aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer. Aleluia. Canta do teu nome, Jesus. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim. Feche seus olhos, vamos orar agora neste momento. Senhor, diz as ofertas. Senhor, meu Deus, nosso Pai que estás no céu, Jesus, nos guarde, nos abençoe no nosso serviço, Jesus. Que o Senhor venha abençoar essa semana. Que todas as pessoas que puderam dar seu dízimo, suas ofertas, venham abençoar as que não podem também, da mesma forma, Jesus. Aquelas pessoas que estão precisando de porta de emprego, até mesmo uma causa na justiça, Senhor, que o Senhor venha entrar agora a favor dessa causa. Que o Senhor venha nos abençoar. É isso que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Igreja, tem o irmão Eric, né, que está nos visitando aqui. Essa casa é sua, meu irmão. Fique à vontade, pode voltar, amigo do Marquinhos. O que a igreja vai dizer para ele? Sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Uma salva de palmas. Aleluia. E antes de terminar aqui para o bispo da bênção apostólica, eu queria perguntar se alguém quer pedir alguma oração. Alguém quer pedir alguma oração para algum parente? Para ela? Isso, então vamos orar. Feche teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu. Senhor, o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores e médico dos médicos.
Meu Deus, toda a igreja está orando aqui agora a favor dessa causa. Que todo espírito de doença, que todo espírito de morte, neste momento venha cair por terra. E que essas pessoas agora, Senhor, envie o anjo até lá. Envie o anjo para guardar, porque só o Senhor pode tirar, só o Senhor pode dar a vida. E neste momento, que todo espírito de doença saia em nome do Senhor Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Bispo Rodrigo, dona Bênção Apostólica. Amém, igreja? Quarta-feira, 19h30. Não percam, espero todos em nome de Jesus. A mão bem alta em nome de Jesus, que Deus abençoe. Semana de vitória. Que a graça de Deus, a comunhão íntima e consoladora do Espírito Santo de Deus esteja em nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, igreja? Uma salva de palmas, amém forte. Aleluia.